Bem-vindos ao nosso podcast e hoje a gente vai falar a respeito do filme Ele Está de Volta. A comédia Ele Está de Volta, dirigido por David Wynette e produzido por Lars Dietrich e Christopher Miller, é baseado no romance de Timer Vermes, que conta a história de Hitler, interpretado por Oliver Massoni, sobre como viveria na sociedade contemporânea e a repercussão de seus discursos nazistas nos pensamentos da população. A obra se inicia de fato através de um fenômeno temporal, que faz Hitler escapar de sua morte em 1945 e reaparecer bem ao lado de seu bunker, trazendo o personagem principal para Berlim no ano de 2014. A caracterização da roupa nessa cena de início foi muito bem trabalhada. Todos os detalhes, como por exemplo o chão queimado, sua roupa chamuscada, a fumaça no ar e a fuligem no rosto, realmente levam a impressão ao leitor de que o fato realmente aconteceu, a explosão. De início não se sabe o que aconteceu e fica meio perdido, mas acorda no meio de uma gravação de uma entrevista de um freelance na TV privada, fato importante para a construção da trama. Após sair perambulando pela cidade, começa a criar teorias em sua cabeça para explicar a situação. Todas elas envolviam seus inimigos como causa. Acostumado com as tecnologias mais precárias de sua época, Hitler, impressionado com as invenções do século XXI, uma questão bem intrigante acerca de Ele Estar de Volta é que algumas cenas foram gravadas com pessoas anônimas em locais públicos, sendo assim sem o consentimento da produção do filme. A câmera conseguiu registrar a verdadeira reação das pessoas, algumas de espanto por alguém estar fascinado de Hitler em plena Alemanha do século XXI. E outros até pediam selfies com o personagem, deixando evidente que se realmente Führer aparecesse hoje seria muito bem recebido. Com um tempo considerável de caminhada, encontram uma banca de jornais. Lars Rudolph, intérprete do personagem Kiosk Bertz, o dono da banca, lhe cede estadia em seu estabelecimento. Após um tempo desacordado por ter batido muito forte a cabeça, acorda no interior da van e novamente suas teorias entram em cena. Dessa vez, acredita que o vendedor pertencia a um serviço secreto inimigo e havia capturado para fazê-lo refém. Já o dono da banca pensa que o homem era algo do tipo de ator que trabalhava nesse ramo artístico. Tudo isso por conta de suas roupas características da época. O cabelo, o bigode, representava o personagem histórico, além de assuntos comentados. Logo após isso, começa a buscar informações, e ao ficar a par de toda a situação política, acaba simpatizando com o Partido Verde, pois pregavam as mesmas ideologias que Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Após rever as gravações dos dias anteriores, Fabian Sawatzki, interpretado por Fabian Bush, com a ajuda de sua mãe, percebe uma presença estranha no fundo da sua gravação. Ao vincular essa figura estranha ao famoso Führer, ele acredita que pode ser a matéria que precisa para ser reconhecido no mundo jornalístico, e não perde tempo e sai à sua procura. Com um certo custo e tempo, finalmente encontra Hitler e propõe que faça uma viagem para gravar o seu documentário. Como o assunto do filme é extremamente sério e a imagem da personagem principal remete ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, que resultou na morte de quase 6 milhões de judeus, fora as demais minorias que também eram perseguidas. Tendo em vista todo esse contexto, o produtor de Ele Está de Volta adotou ao decorrer do filme algumas cenas que servissem para descontrair a obra, deixando-a mais suave de assistir. Uma cena com essa característica é quando Hitler e o cineasta estão de saída, e a personagem principal foi cobrada por seu tempo de estadia. Todavia, contra-argumenta falando que isso teria sido uma oportunidade única de servir à pátria. Continuando com o enredo da história, eles partem para Hamburgo, e é a partir desse momento que a obra começa a ficar mais interessante. Um ponto muito bem pensado e trabalhado do filme é a maneira que eles conseguiram de provar que as ideias nazistas ainda estão vivas e como o neonazismo ainda está enraizado na sociedade. Trabalham com uma espécie de entrevista com as pessoas normais do dia a dia, que na maioria das vezes revelam pensamentos xenofóbicos. A primeira cena que retrata essa insatisfação
é quando uma funcionária alemã de um comércio diz que atualmente qualquer fala que expressa sua opinião se transforma num cunho racista e xenofóbico, ficando indignada. Bom, mais pra frente, um grupo de homens estava debatendo sobre os imigrantes, um discurso bem xenofóbico, porque eles queriam que todos os imigrantes, até mesmo os que tinham conseguido a cidadania alemã, fossem embora. Porque eles achavam que esses imigrantes iam começar a impurificar a Alemanha. Analisando todas as respostas populares, Hitler percebe que ainda assim permanece a mesma insatisfação popular dos anos 30. E é através da mesma que ele vai revelando nas pessoas seu verdadeiro pensamento a respeito do assunto. É curioso pensar que em sua presença ficam a vontade de revelar esses pensamentos racistas, o que gera uma reflexão no telespectador sobre o quão perigoso isto é. Não, realmente. E falando, uma das partes mais chocantes, uma das cenas mais chocantes que eu vi no filme, principalmente aquela parte do que ele entra no canil e ele começa a explicar a teoria de raças dele, que ele fala que as raças são puras e as puras são mais fortes. Por exemplo, ele fala do caso do pastor alemão, né? Que é uma raça forte, uma raça de caçadores e tal. E depois ele fala que conforme você vai juntando, ele vai perdendo e nunca mais vai ser o mesmo. Então ele usa isso como um discurso racista, né? De etnia. Mesma coisa que um outro homem fala em uma outra cena que ele fica falando, que a inteligência vem da sua raça. Então, a entrada de imigrantes africanos no país está deixando o país mais burro, que não faz sentido nenhum e não tem nada com nada do que ele está falando, né? Mas eu acho que a parte principal para ter sido um sucesso esse filme/documentário, foi que a representação do Hitler é muito bem feita nessa obra. Não tem como. O ator realmente incorporou. E até, tipo, jeitos, por exemplo, quando ele dava um discurso, dava um discurso com ênfase, até fazia, tipo, cuspia, saía saliva da boca dele, mostrando que, assim, que ele tava fazendo forte mesmo. E como tem algumas pessoas que são, de verdade, não são atores e atrizes no filme, ele traz mais um negócio de realidade mesmo, né? Mostra como ele consegue manipular as pessoas com esse discurso, que ele começa a falar e as pessoas vão entrando na dele e vão continuando, né? Acho que esses foram os pontos principais para mim que fizeram o filme ter sucesso. Outro ponto que traz uma identidade própria para a obra é o fato que eles fazem a gente pensar o quão perto, o quão próximo está o real e o fictício. Porque tem momentos do filme que a gente não consegue distinguir se aquela cena é roteirizada em um set de filmagem ou se tudo aquilo é improvisado. Um exemplo disso é a cena em que o Hitler ele invade a sede do Partido Democrático e começa a fazer uma série de críticas, perguntas e insatisfações contra o líder desse partido. Com cada vez mais fama e mídia que ele vai ganhando, ele é convidado para fazer participações em programas de TV alemão. E isso é ótimo para ele, porque ele consegue propagar sua ideologia nazista e racista. E dependendo da etnia do apresentador, ele assume posturas diferentes. Há uma cena em que uma apresentadora negra o entrevista. E a gente percebe que ele assume uma postura mais ameaçadora, mais xenofóbica, utilizando frases até como "quando vai voltar para o seu país", o que deixa essa apresentadora claramente desconfortável. A partir desse momento da obra, o Hitler decide escrever um livro sobre como é a sua visão, como aconteceu, como foi ele ter acordado na Alemanha moderna. E ele conseguiu propagar as suas ideias por meio desse livro, porque ele vendeu de uma forma barata e acessível para as massas. Esse livro teve um grande sucesso, muitas pessoas compraram. E por esse motivo, uma produtora decidiu transferir a história do livro para o meio cinematográfico. Só que, em meio das gravações, ele acabou sendo agredido e entrou em coma. Quando ele acorda em um hospital, a gente consegue ver a quantidade de presentes que ele tinha recebido, a quantidade de flores. E isso dá a entender pra gente que seus inúmeros seguidores idolatravam ele e viam ele como um salvador da pátria. Finalmente, indo para o desfecho da obra, Fabian Swatsky descobre que o personagem principal realmente era o Hitler de verdade. E ele acaba entrando em estado de choque. O jogo de câmeras mostra muito bem isso. Sendo assim, ele tenta correr desesperadamente para alertar a dona do canal de televisão sobre o perigo que eles estavam correndo, né, e sobre quem realmente era o suposto ator. Mas,
Para você poder saber o verdadeiro desfecho da obra, como que a obra acaba, você precisa assistir o filme completo. Infelizmente, o filme foi retirado da Netflix, que a grande maioria tem, mas você consegue acessar de maneira fácil na internet, tanto ele dublado, tanto ele legendado de forma completa. Não é à toa que falam que esse filme é muito bom. A construção desse filme foi muito bem recebida pelos críticos, tanto que ganhou o prêmio de melhor filme alemão do ano de 2016. Em nossa opinião, todos deveriam assistir o filme Ele Está de Volta, porque ele mostra como alguém com uma alta capacidade de persuasão, juntamente com uma oratória bem desenvolvida, sabendo expressar suas ideias, pode influenciar as massas para onde desejar. Ou seja, fica claro que não é tão fora de realidade acontecer novamente um novo holocausto, se, por exemplo, deixarmos esses pensamentos xenofóbicos passarem despercebidos. Outra razão que a gente considera importante para vocês assistirem esse filme é o enriquecimento cinematográfico, que pode também aumentar o repertório cultural e ser muito útil para ser utilizado em redações como, por exemplo, no modelo Enem. Então é fundamental que principalmente os jovens assistam esse filme. Em suma, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.